Oi, pessoal! Vamos iniciar aí a correção das atividades dessa quinta-feira, dia 16 de julho de 2020. Bom, hoje eu trouxe para vocês em matemática uma matéria aí, uma matéria nova, né? O estudo dos ângulos, tá? Pessoal, o que é o ângulo? A gente estudou aí as retas, né? Retas, semirretas, segmentos de reta. Nós já estudamos os polígonos, que são formados por segmentos de reta. E agora a gente vai estudar os ângulos, que também fazem parte desse estudo da geometria, tá? E os ângulos nada mais são do que uma medida entre duas semirretas de mesma origem. Então, quando a gente vê esse desenho aqui, a gente observa duas semirretas. Lembra o que é semirreta? A semirreta tem um ponto de origem, tá? E ela passa por um ponto e continua. O segmento de reta, ele tem um ponto de origem e um ponto final. Ele termina. A semirreta não, ela continua, tá? Aqui, essa abertura entre as duas semirretas é o que a gente chama de ângulo, tá? E esse ângulo, essa abertura, ela tem uma medida. A medida dela é medida em graus, tá? Então, é o que nem eu coloquei no textinho aqui para vocês, ó. Ângulo é a medida da abertura entre duas semirretas que possuem a mesma origem. O ângulo é a medida da abertura entre dois segmentos de reta. Desse modo, existe um número que está relacionado com cada abertura entre duas semirretas e, quanto maior a abertura, maior esse número. Então, quanto mais é aberto, tá? Maior o ângulo. Quanto mais fechadinho, menor o ângulo, tá bom? O ângulo pode ter diversas medidas. As mais conhecidas são... Então, a gente tem essa abertura aqui, tá? A volta inteira, que seria o círculo, deixa eu desenhar aqui para vocês, tá? Eu tenho esse círculo inteiro, tá? Se eu for medir a medida em graus da volta inteira, é 360 graus, tá, gente? 360 graus, a medida da volta inteira, tá? Então, essa medida aqui que a gente chama de meia volta, ela vale metade de uma volta inteira, tá? Qual é a metade de 360? A metade de 360 é 180. Se a gente dividir 360 graus por 2, o resultado dá 180. Então, a medida da meia volta, vocês têm que guardar em mente. Toda vez que aparecer meia volta, ou que você vê o ângulo assim, mesmo que não apareça o número, você não está vendo o valor, a medida do ângulo. Se eu perguntar para você, que ângulo é esse? Você vê que é a meia volta, que são as duas semirretas abertonas assim, tá? Representa 180 graus, tá bom? É a meia volta. Temos também o ângulo reto, tá, gente? O que é o ângulo reto? É o que eu chamo de o cantinho da parede, tá? Você tá vendo? A gente tem as duas retas assim, ó. Parece um cantinho de uma parede, não parece? Esse ângulo, essa medida é 90 graus. E é o que a gente chama de ângulo reto, tá? Só explicando para vocês, a volta inteira é 360 graus, tá? Se eu dividir o círculo no meio, fica 180 graus. Se eu dividir 360 por 4, tá vendo que eu passei dois riscos assim? Eu tenho o círculo, ele está dividido em 4 pedaços. Se eu dividir 360 por 4, isso dá 90, tá? Então, o ângulo reto é a medida de 90 graus. É como se eu pegasse o círculo da volta inteira, dividisse por 4. Cada pedacinho vale 90 graus. É por isso que o ângulo reto aí vale 90 graus. É a medida desse ângulo, tá? Então, retomando. O círculo inteiro vale 360. A metade dele, a metade da volta, a meia volta, vale 180 graus. E 1/4, ou seja, uma volta dividida em 4 partes, é o ângulo reto. É 90 graus. 360 dividido por 4 dá 90. Então, o ângulo reto é 90 graus. Mesma coisa, tá? Se você não vê o número, a medida do ângulo,
Mas você observa, num desenho, esse sinalzinho, tá? O ângulo reto é representado com um quadradinho com um pontinho no meio. Você de bater o olho, você já sabe que é 90 graus, não precisa nem medir, tá? Tanto a meia volta quanto o ângulo reto são facilmente reconhecíveis. Só de bater o olho a gente já sabe que vale 180 graus ou que vale 90 graus, tá bom? Então, ó, sempre que vemos esse ângulo, já sabemos que é um ângulo reto, pois possui 90 graus e é bem caracterizado pelo quadradinho com um pontinho no meio. Agora aqui um pouquinho sobre a medida do ângulo, tá? Imagine um círculo que foi dividido em 360 partes iguais. A partir de cada uma dessas partes, podemos traçar um ângulo com o vértice no centro, o ponto O, da circunferência. A medida do ângulo traçado acima é 1 grau, tá? Então, tá vendo aqui o círculo inteiro, a volta inteira. E aqui eu tenho a medida de 1 grau, tá? A volta inteira é 360 graus. Então, o círculo inteirinho, tá? Vale 360 graus. Meia volta é metade ou 1/2 de 360 graus. Então, a gente já está aí aplicando o nosso estudo de fração em cima dos ângulos. Quanto que é a fração da metade? Não é 1/2, não é 1/2? Então, a meia volta, 180 graus, é a mesma coisa que metade ou 1/2 de 360. A mesma coisa aqui, 360 dividido por 2. 360 dividido por 2 é igual a 180. O ângulo reto é 1/4 de 360, ou seja, 1/4 de 4. 360 dividido por 4 dá 90. Então, a gente consegue aí calcular a medida do ângulo, tá? O instrumento usado para medir os ângulos é o transferidor. Com ele é possível posicioná-lo em cima dos ângulos e medi-los. Então, às vezes, alguns de vocês têm em casa essa reguinha aqui, tá? Que nada mais é que o transferidor. Quando a gente não sabe a medida do ângulo, a gente posiciona o transferidor em cima do ângulo e a gente consegue ver a medida, tá vendo aqui, ó? E se vocês observarem, o transferidor, ele tem aí meia volta. Olha só até onde que vai a medida dele. De 0 a 180, tá? Tem o transferidor da volta inteira? Tem. Tem transferidor que é todo redondinho, tá? E tem aí 360 graus, tá bom? Agora, aqui nas atividades que eu coloquei para vocês, na primeira, eu queria que vocês me dissessem quantos ângulos eu tenho em cada figura. Então, vamos lá. Se eu fosse desenhar os ângulos, tá? Aqui eu tenho um quadrado, olha aí, um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos e 4 ângulos. A gente geralmente representa o ângulo assim, não tão feinho desse jeito. É que o meu lapisinho aqui é difícil de coordenar no computador, tá? Mas vocês vão fazer mais bonitinho aí no caderno, ó. Tenho aí 4 ângulos, então o quadrado possui 4 ângulos. E se a gente observar, o quadrado não é todo retinho? Então, ele possui aí 4 ângulos retos, tá? Todos os ângulos do quadrado valem 90 graus, tá? O triângulo, vamos desenhar os ângulos do triângulo. Eu tenho 1, 2, 3. O nome já diz, né? Triângulo. Triângulo, ele tem 3 ângulos, tá? No caso desse triângulo, é chamado de triângulo isósceles. Depois a gente vai ter um estudo sobre os triângulos, tá? Esse tipo de triângulo que está desenhado aqui, ele tem os 3 lados iguais aqui. Então, as 3 aberturas da medida dos ângulos são iguais, tá bom? Então, ele é um triângulo isósceles. Existem triângulos que têm aberturas de ângulos diferentes, tá? Tem triângulo que vai ter um ângulo reto, que a gente chama de triângulo retângulo, tá? Mas esse triângulo aí, ele tem as aberturas menores do que 90 graus, tá bom? Só de bater o olho, eu sei que a medida aí do triângulo, ela é menor, porque, ó, se fosse 90 graus, teria que ser de assim, tá vendo? Para eu ter um triângulo retângulo, né, ele teria que ser mais ou menos assim, tá? Aí eu teria aqui um ângulo reto.
Mas, como esse triângulo aí, ele não tem nenhum ângulo reto, a gente observa que, nesse caso, as medidas dos ângulos são menores que 90 graus, tá? Quanto é? Não sei dizer, porque a gente precisava ir do transferidor para estar medindo, tá bom? Então, o triângulo, todos os triângulos possuem 3 ângulos, tá bom? Aí, a gente tem aqui um pentágono. Como eu sei que é um pentágono? Porque ele tem 5 lados, tá? Então, vamos lá, vamos desenhar os ângulos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o pentágono tem 5 ângulos. Aí você se pergunta, será que tem algum ângulo reto aqui? Não, tá? Se ele fosse retinho, ele seria mais ou menos assim, ó, tá? Tá vendo aqui, ó, para ser um ângulo reto? Teria que ser assim. Então, a gente observa aí nesse pentágono, especificamente, que ele possui ângulos maiores que 90 graus. Tá vendo que a reta vai mais para lá? Se eu fosse medir esse ângulo, ele seria maior que 90 graus. Tá vendo como a gente consegue reconhecer os ângulos aí só de observar? Então, os ângulos desse pentágono são maiores do que 90 graus, tá? E o último desenho aí é um hexágono. O que que é um hexágono? O hexágono possui 6 lados, tá? Então, vamos contar os ângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o hexágono possui 6 ângulos, tá? Era para fazer isso nessa primeira atividade. Quantos ângulos possui cada figura abaixo? Era para vocês desenharem o ângulo e contar, tá bom? Indique que ângulo se refere a 1/5 de 360 graus. Como que eu calculo 1/5? Lembra como a gente calcula fração sobre valores? Regrinha de ouro. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, eu só preciso dividir 360 graus por 5. Não é o número de baixo, não é 5? Regrinha de ouro. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, se eu dividir 360 por 5, dá 72 graus. Por que que eu não vou multiplicar pelo número de cima nesse caso? Porque o número de cima é 1. Qual que é a regrinha da multiplicação? Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, se eu multiplicar 72 por 1, vai dar 72. Então, eu só dividir por 5 aí, já achei o meu resultado. 1/5 de 360 graus é 72 graus. Vamos calcular aí agora 2/6 de 360. Regrinha de ouro. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 360 dividido por 6, tá? 360 dividido por 6 dá... Peraí. 360 dividido por 6 dá 60. E aí, eu tenho que multiplicar pelo de cima. Por quê? O de cima é 2. Então, vai dar um valor diferente de 60. Então, eu vou multiplicar por 2, o resultado que deu. 360 dividido por 6 dá 60. 60 vezes 2 dá 120. Então, pessoal, 2/6 de 360 dá 120 graus, tá? 2/6 de 360 dá 120 graus. Então, a gente calculou aí fração em cima dos valores aí dos ângulos, tá? Das medidas dos ângulos. 3. Que instrumento é usado para medir ângulos? Lembra que eu coloquei no textinho, tá? Resposta, o transferidor, tá? É o nome do instrumento usado para medir os ângulos. Quantos graus possui um ângulo reto? Isso aí vocês têm que ter sempre em mente. O ângulo reto mede 90 graus. A meia volta mede 180 graus. E a volta inteira é 360 graus. E a 5 era uma resposta pessoal, tá?
mas tem algumas sugestões de resposta, ó. Que figura geométrica que você conhece possui 4 ângulos retos, tá? Gente, para possuir 4 ângulos retos, nós temos aí o quadrado, que possui 4 ângulos retos, e também o retângulo. Apesar dele não ter os 4 lados iguais, ele também possui 4 ângulos retos. Então, você poderia ter colocado tanto o quadrado quanto o retângulo aqui. Os dois possuem 4 ângulos retos, tá bom? Existem outras figuras que possuem? Provavelmente, se eu tiver mais lados, eu consigo encaixar aí os ângulos retos, mas com certeza aí vai ser o quadrado e o retângulo, tá bom? Bem, de matemática era esse conteúdo dos ângulos. É um conteúdo bem gostoso de se trabalhar. A geometria, ela é muito divertida, ela é muito gostosa quando a gente mexe com figuras, tá bom? Mas aí a gente já tá vendo que o estudo dos polígonos não é só desenho, tem cálculo, tem ângulos dentro deles, tá? Então, coloca na mente aí as medidas dos ângulos mais conhecidas, tá? Pra gente continuar aí trabalhando as medidas de ângulos, ok? Então, vamos para as atividades de português. Aqui nas atividades de português, eu tinha uma avaliação, tá? Uma autoavaliação que vocês iam ter que fazer sobre o que vocês aprenderam no nosso estudo de texto informativo. E depois a gente ia começar um gênero textual novo, que é o artigo de opinião, tá? Então, a gente trabalhou o texto informativo, que trouxe informações sobre bichinhos, né? Aquele texto do elefante, o texto do voo das aves em V. Tudo isso que a gente trabalhou no livro sobre texto informativo. E agora a gente vai começar a aprender o artigo de opinião. Então, vamos voltar lá no livro de português, página 117, a gente tem aí a autoavaliação. Era para vocês fazerem um xizinho no que vocês avançaram, que vocês se sentem seguros, tá? Ah, eu aprendi isso muito bem, então eu vou fazer um xizinho em avancei. Ah, eu não entendi direito isso, então eu preciso estudar mais, tá? Então, vamos lá. Na unidade 3, a gente estudou o texto informativo, tá? Você entendeu bem a leitura e interpretação do texto informativo? Se você acha que sim, coloca um xizinho em avancei. Se você acha que você precisa aprender mais, precisa estudar mais, tá? Para você ter certeza que você aprendeu sobre o que é um texto informativo, só de ler o texto você já sabe o gênero textual que ele é, tá? O texto informativo, quais as características de um texto informativo? Ele vai trazer informações científicas, eles geralmente são retirados de revistas, tá? Eles trazem muitas vezes ficha técnica sobre fatos, sobre animais, tá bom? Também pode ser sobre o corpo humano, tem texto informativo sobre seres humanos também, tá? Características do texto informativo. Você sabe reconhecer as características do texto informativo, né? Produção de um texto informativo. Lembra que vocês fizeram a produção do texto sobre a baleia azul? Era um texto informativo que vocês fizeram em dupla, teve gente que fez em trio. E aí? Você acha que você aprendeu a fazer um texto informativo ou que você precisa estudar mais? Aqui, adjetivos e locuções adjetivas. Você sabe reconhecer um adjetivo? O que é um adjetivo? São palavras que indicam características, qualidades, defeitos, cor, tamanho, tá? Grau das palavras, aumentativo, diminutivo. Você sabe o que é aumentativo? Você sabe o que é diminutivo, tá? Numeral, lembra aquele estudo sobre os numerais, né? Uma menina, né? Quando é um numeral, uma fila com 13 pessoas, a palavra 13 é um numeral, tá? Vocês aprenderam isso? Números romanos. Acentuação de oxítonas e proparoxítonas. Você consegue acentuar uma palavra que tem a sílaba tônica ali, a última sílaba? Sabe reconhecer a sílaba tônica? Aí você vai fazer o xizinho. E a oralidade, tá? Quando vocês apresentaram para mim em vídeo o texto informativo. Você acha que você foi bem? Você participou? Você fez a atividade oral de ler o texto, de apresentar seu texto? Se sim, coloque em avancei. Se não, precisa estudar mais. Então, essa era a autoavaliação que vocês tinham que fazer, tá bom? Então, vamos lá. Gênero textual novo, artigo de opinião. A gente tem aqui
página 120. Pré-adolescente é criança? Aproveite o finalzinho da infância, pois ela não volta nunca mais. É um texto que fala justamente da fase que vocês estão, por volta dos 10 e 11 anos aí, porque pela legislação, pelo ECA, a gente começa a considerar a criança um adolescente quando ela atinge os 12 anos, tá? Vocês têm por volta aí de 10 e 11 anos, estão na portinha aí da adolescência. E aí, pré-adolescente é criança? Vocês são pré-adolescentes? Vamos ver o texto então, ó. Você já foi chamada de pré-adolescente? Pensa que é um deles? Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Eu sei que alguns gostam disso porque se sentem mais velhas e importantes. Quer saber de uma coisa? Ser criança é muito, muito importante. Vamos pensar na expressão pré-adolescente. Pré sempre quer dizer antes de alguma coisa. Por exemplo, pré-Páscoa, antes da Páscoa. Pré-provas, antes das provas, etc. Pensando nisso, pré-adolescente significa que a pessoa não é mais criança, mas também não é adolescente. Mas ela é o quê? Nada? Dessa maneira, dá para perceber como essa expressão é esquisita. Afinal, todo mundo é uma coisa, agora e vai ser outra depois. Isso é natural. Já pensou se chamarmos os adultos de pré-velhos? Eles não vão gostar nem um pouco, não é verdade? Mas nem pensam nisso quando chamam as crianças de 11 ou 12 anos de pré-adolescentes. Pois saiba que elas são crianças. Então, no final da infância, estão no final da infância, mas ainda continuam crianças. Vou contar uma coisa. Quem usa essa expressão tem pressa de que a infância acabe logo. Não precisa ter pressa. Ser criança já dura bem pouco. Só 12 anos. Só. Depois disso, não dá mais para voltar atrás. Você deve conhecer adolescentes e até adultos que se comportam como crianças. Fica um pouco ridículo, não fica? Então, aproveite bem, mas muito bem mesmo, esse finalzinho da sua infância. Por mais que tenha vontade de vez em quando de ser mais velho do que é, resista! Mais 1 ou 2 anos e você chega lá. E quando chegar, vai precisar saber que aí sim acabou a infância, e para sempre. Por enquanto, use seu tempo livre e brinque. Brinque muito e fique sem fazer nada. E quando um adulto disser que você é um pré-adolescente, faça cara feia e afirme: sou criança e gosto de ser assim. Então, pessoal, esse texto aí é um texto de opinião, um artigo de opinião, tá? Essa autora aqui é a Roseli Saião, ela é uma psicóloga e ela deu aí a opinião dela sobre chamar crianças de pré-adolescentes. A gente usa essa expressão aí porque vocês estão no finalzinho da infância. Só que ela deu a opinião dela. Na opinião dela, não é legal chamar criança de pré-adolescente. Por quê? A infância é muito curta. E a gente, quando a gente chama criança de pré-adolescente, a criança de 10, 11, 12 anos, é como se a gente estivesse apressando aí o final da infância dela. Vocês ainda merecem brincar, vocês ainda merecem ser tratados como crianças. Um pouquinho, crianças um pouco mais velhas, né? Não vou tratar vocês igual bebezinhos ou criancinhas de 6 anos. Já dá para conversar certos assuntos com vocês que não dá para conversar com uma criança menor. Porém, vocês ainda têm o direito de brincar, ainda têm o direito de ser criança, tá? De ser livre. E é disso que essa autora está falando nesse texto. Ela deu a opinião dela, ela acha errado chamar a criança de pré-adolescente, na visão dela, tá bom? É um artigo de opinião. Ela não trouxe nenhum dado científico, ela não trouxe uma teoria, nada. Ela trouxe a opinião dela. Um artigo de opinião é isso, você dá a sua opinião. Você argumenta? Claro que sim, você dá os argumentos válidos. Ela tem toda a razão em dizer que crianças de 11 e 12 anos têm direito ainda de brincar. Ela tem razão, ela tem a argumentação dela. Por que não chamar uma criança de pré-adolescente? Porque a infância dela está acabando, mas ela ainda é criança, ela ainda tem direito à infância, ainda tem direito de brincar. Então, ela argumenta a opinião dela, tá bom? Mas não é um artigo científico, ela não traz dados, nem pesquisas, nem nada. O que ela traz é a opinião dela e pauta a opinião em argumentos, tá bom? Então, vamos para a compreensão de texto. A primeira pergunta ali na letra A diz o seguinte: quem é o autor? Tá aqui no final, né? É a Roseli Saião. Quando foi publicado? A gente consegue ver no texto quando ele foi publicado, tá? Tá aqui, ó, no finalzinho, a parte da
da onde foi tirado, ó. Ele foi publicado em 11 de abril de 2015, ó. Qual é o título do texto? Circule, ó. Tá aqui, circulado, ó. Pré-adolescente é criança? Esse é o título do texto. Esse artigo de opinião está em uma seção do jornal chamada Quebra-Cabeça. Em sua opinião, por que essa seção tem esse nome? Provavelmente a seção tem esse nome porque ela traz artigos que fazem as pessoas refletirem, fazem elas pensar. Tá? Quando eu falo para vocês, vamos lá, eu falava na sala de aula, né? Vamos botar a cabecinha, vamos botar a cachola para pensar, vamos quebrar um pouco a cabeça aí. Quando a gente fala quebra-cabeça, é porque a pessoa tem que pensar, tem que refletir, tem que retomar aquele assunto e ficar pensando. Então, é por isso que essa sessão se chama quebra-cabeça, tá? Você já foi chamada de pré-adolescente? Você se considera um? Converse com os colegas sobre isso. E aí, qual é a sua opinião? Ixi, sumiu aqui. Qual é a sua opinião? Você já foi chamado de pré-adolescente? Deixa eu atualizar aqui, que sumiu minha tela. Espera só um pouquinho. Vou voltar lá na página. Eu acho que atualizou aqui a internet e aí sumiu a tela. Espera aí que eu já vou voltar lá. Essa é a página, um pouquinho mais para trás. 150 mais para trás. Olha só o que acontece quando a gente vai gravar, né? Artigo de opinião, estamos quase lá, voltando. Aqui, voltei. Então, a pergunta 3, tá, pessoal? É para vocês darem uma resposta pessoal. E aí, você se considera adolescente? Pré-adolescente? Você gosta quando te chamam assim? Dê a sua opinião, tá bom? A4. Copie do primeiro parágrafo uma frase que mostra a opinião da autora sobre o assunto. Então, que frase indica uma opinião? Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Então, a opinião dela, eu acho. Ela está dando a opinião dela, tá? 5. Leia estas expressões. Pré-provas, pré-jogo, pré-férias. Escreva a explicação que a autora dá para o termo pré. Pré significa antes, ela fala, né? O que é pré-Páscoa? É antes da Páscoa, tá? Então, a explicação que a autora dá é que pré significa antes de alguma coisa. 6. Como a autora explica a expressão pré-adolescente? Para ela, pré-adolescente é uma pessoa que não é mais criança, mas também não é adolescente. Então, ela é o quê, né? Se ela não é mais criança, mas também não é adolescente ainda. De acordo com o texto, qual é a idade em que geralmente as crianças são chamadas de pré-adolescentes? Por volta dos 11, 12 anos, tá? Atualmente vocês estão no 5º ano, mas quando vocês forem para o 6º, vocês vão ver que a maioria chamam o 6º ano os pré-adolescentes, né? Apesar da adolescência cientificamente, né? Pela legislação também, começar aí por volta dos 12 anos, eles consideram 12 anos aí ainda pré-adolescente. Releiam este trecho. Já pensou se chamarmos os adultos de pré-velhos? Eles não vão gostar nem um pouco, não é verdade? Converse e expliquem qual é a provável razão para os adultos não gostarem de ser chamados de pré-velhos. É porque, assim como ela fala que chamar de pré-adolescente é adiantar aí, tá com pressa de terminar a infância da criança, provavelmente o adulto vai se sentir ofendido porque ele já vai se sentir velho, né? Por mais que seja pré-velho antes de ser velho, é quase velho. 9. Quando queremos defender uma ideia, uma opinião, temos de usar argumentos. Leia esta definição. Argumento é uma ideia, um fato ou um raciocínio que empregamos para convencer alguém a mudar de opinião ou a considerar uma opinião diferente daquela que tem. Pode ser oral ou escrito. Marque um X nas frases que expressam os argumentos usados pela autora para defender suas opiniões no artigo Pré-adolescente é criança. Então, a gente tem aí os argumentos, tá? Então, o primeiro deles, pré-adolescente, é uma expressão que não define o que a pessoa é. Realmente foi um argumento que ela usou. Se você fala pré antes de ser adolescente, ela não é criança, mas também não é adolescente ainda. Então, é uma expressão que não deixa definido o que é a criança. Ela é o que, então, se ela não é criança nem adolescente, tá?
Com 11 ou 12 anos, as crianças podem estar no final da infância, mas ainda são crianças. Foi um argumento que ela usou. Se a criança ainda não é adolescente, então ela é criança. Deve-se aproveitar a infância porque dura pouco, realmente. O ser humano vive em média de 75 a 80 anos. Tem ser humano que vive mais, tem ser humano que vive menos. Desses 75 a 80 anos, a infância, ela dura aí por volta de 12 anos. Só 12 anos. Então, vocês vão ter aí por volta de 60 a 70 anos sendo adolescente, adulto e velho. Então, essa fase da vida, a infância, ela é muito pouca, tá? Ela é rápida. Então, tem que aproveitar a infância enquanto ela dura. Pré-adolescente é um adolescente que se sente mais jovem. Não, ela não usou esse argumento em nenhum momento e essa ideia tá errada, tá? Pré-adolescente aí ainda não é adolescente. Faz a criança se sentir mais velha e não o adolescente se sentir mais novo. Então, os 3 argumentos que ela usou são esses 3 primeiros que vocês têm que fazer o xizinho, tá? 10. Releia o trecho. Por mais que tenha vontade de vez em quando de ser mais velho do que é, resista. Mais 1 ou 2 anos e você chega lá. E quando chegar, vai precisar saber que aí sim acabou a infância e para sempre. Nesse trecho, a autora dá um conselho. Explique qual é ele. O conselho dela é óbvio, né, pessoal? É resistir à vontade de ser mais velho do que você é. Muitas vezes a criança, o sonho... Na verdade, quando a gente lê estudos sobre crianças, a criança, ela vive em prol de ser adulto. Ela aprende, tudo que ela aprende é para ser adulto. Então, a brincadeira nada mais é aí do que um treino para a vida adulta, tá? Vocês brincam de carrinho, de dirigir, vocês brincam de ser mamãe, de ser papai, vocês brincam de cozinhar, fazer comidinha, vocês brincam com os bonequinhos que vão trabalhar, que vão, sei lá, vão para a guerra, tá? Então, nada mais é do que uma prática ensaiada aí para a vida adulta. Só que a infância, quando ela termina para sempre. E por mais que a criança ela viva, o sonho da criança seja crescer, seja ser adulto, esse estado de ser criança, ele envolve aí uma certa liberdade. Qual que é a liberdade da criança? Ela não tem as preocupações que um adolescente e um adulto tem. A vida adulta, a vida adolescente, elas são tão complicadas. E quanto mais velha a gente fica, mais complicada a vida fica. Então, aproveitem enquanto são crianças, é isso que a autora quer dizer, porque a infância, ela é uma fase maravilhosa e ela deve ser aproveitada, tá? Essa liberdade de não ter preocupações, de não ter as obrigações e o peso que a vida tem para um adulto ou para um adolescente também, porque os adolescentes também têm bastante responsabilidade aí. Eles já são considerados pela lei parcialmente capazes, então eles já têm aí uma pressão maior da sociedade do que uma criança tem, tá? Você leu um artigo de opinião. Ele tem esse nome porque expressa opiniões do autor sobre o assunto. Assinale a frase que expressa a principal opinião defendida pela autora. Use seu tempo livre e brinque muito. Ser criança já dura bem pouco tempo. Ser criança é muito importante. Então, a principal ideia, a principal opinião defendida pela autora é: ser criança é muito importante. Então, aí a resposta certa é a última frase, tá? Fazer um xizinho na última aqui. Bem, pessoal, essas foram as atividades, tá? Até a página 123, foi feita até a página 123, tá? Essas foram as atividades de hoje. Qualquer dúvida é só mandar para mim, tá bom? Um beijo, tchau!